Hoje vamos revisitar os desastres do passado e descobrir quais são as consequências de uma igreja que prefere ficar de mãos dadas com o mundo pagão a anunciar a verdade de Cristo a todos os povos. Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Às portas da Idade Moderna é eleito o Papa Nicolau V, cujas decisões controversas influenciarão para sempre a história da Igreja e do mundo. Qual foi a sua importância para a restauração de Roma e para o Papado? Como o Renascimento saiu do norte da Itália e se espalhou pelo resto da Europa? Este aqui já é o 33º e último vídeo da nossa série sobre a história da igreja. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, você já sabe, né? Vai na playlist que está aqui embaixo na descrição e coloca os seus estudos em dia, combinado? No começo do século XIV, a cidade de Roma quase não tinha atrativos aos olhos. Sem uma vida comercial ativa e sem agricultura de subsistência, a antiga capital do Império Romano sobrevivia quase que exclusivamente das rendas da igreja, cuja sede ela abrigava. A transferência do papado para a França e o subsequente cisma do Ocidente, no entanto, pavimentaram o caminho para a pobreza e a desordem política. Foi só com a eleição do Papa Martinho V que as coisas começaram a mudar de rumo. Ele foi eleito no ano de 1417. O novo pontífice, membro da família Colonna, tratou de articular a sua volta à cidade de Roma. Como a situação política da cidade não oferecia segurança, Martinho começou governando a igreja desde fora e depois preparou o terreno para a sua vinda, favorecendo a sua família com vários cargos na Cúria Romana. Com a situação estável, finalmente o Papa pôde voltar à Cidade Eterna. Com a morte de Martinho, no entanto, sucedeu Eugênio IV, um homem absolutamente intransigente e avesso ao nepotismo. Tão logo sobe a cátedra, o novo Papa começa a retirar os cargos dos familiares de seu antecessor. A sua atitude é o estopim para uma rebelião. Armado de paus e pedras, o povo romano obriga Eugênio a fugir da cidade de Roma. O pontífice procura refúgio em Florença, centro do Renascimento, de onde passa a governar a igreja. Entra em cena, então, a figura de Tomás Parentuccelli, um homem cristão, mas, ao mesmo tempo, profundamente atraído pelo ideal da Renascença. Pouco depois de concluir os seus estudos de teologia em Bolonha, esse jovem estudante é escolhido pelo santo arcebispo da cidade, o beato Nicolau Albergati, como seu secretário. A proximidade entre o Papa Eugênio e o arcebispo Nicolau, aliada a uma série de circunstâncias, faz com que Tomás, o secretário, termine ascendendo ao trono de São Pedro no ano de 1447. E para homenagear o seu mestre e benfeitor, Tomás toma o nome de Nicolau V. O plano de Nicolau era fazer de Roma centro da igreja, um foco da literatura e das artes, uma cidade de monumentos esplêndidos, possuidora da melhor biblioteca do mundo, de modo a assegurar na Cidade Eterna um lar permanente para o papado. Documentos de valor histórico não deixam dúvidas sobre a sinceridade e a retidão das intenções de Nicolau V à frente da igreja. O seu método, porém, exibir magnificência como demonstração de poder, fora emprestado dos grandes tiranos renascentistas do norte da Itália. Nicolau tinha consciência do risco das suas ações. Mesmo conhecendo a raiz pagã da Renascença, resolveu investir nesse movimento artístico, acreditando que talvez trazendo os grandes artistas renascentistas para o berço da igreja, ela os evangelizaria, cristianizando o Renascimento. Mas o que aconteceu
foi o movimento inverso. Foi a Renascença que paganizou os homens da igreja, até que se chegasse, por exemplo, à eleição de um Papa, Alexandre VI, cuja má conduta era um indicativo do espírito mundano que reinava no próprio clero da época. A essência desse problema, de fato, perdura até os dias de hoje. Trata-se da mundanização da igreja. Os cristãos que foram enviados ao mundo para transformar, para impregnar com as exigências da doutrina e da vida cristã as realidades sociais, políticas e econômicas, estão sendo eles próprios transformados pelo mundo, paganizados. Enquanto isso, alguns pastores querem resolver a questão simplesmente alterando a fachada da igreja, como se tudo não passasse de um problema estético. No tempo de Nicolau V, a solução parecia estar nos apelos à sensibilidade humana. Ante a pompa e a magnificência, as pessoas se voltariam à fé cristã. Nesse íntere, agonizam a liturgia, a espiritualidade e a moral católicas, enquanto se vai obscurecendo cada vez mais a verdadeira missão da Igreja, fazer discípulos em todas as nações e ensinar a observar tudo o que o Senhor ordenou aos apóstolos. O fato é que nas condições em que se encontrava a Europa até o ano de 1450, dificilmente o Renascimento se espalharia para além das fronteiras da Itália. O espírito humanista estava restrito a certos círculos intelectuais e artísticos e os meios de difusão de ideias ainda eram muito precários. Até então, a cópia de livros era um projeto muito trabalhoso, que poderia levar meses e até anos. Transcrever a Bíblia Sagrada em menos de um ano, por exemplo, seria uma façanha fora do comum. Impossível sem uma dedicação quase que integral. Ao mesmo tempo, as bibliotecas eram um fenômeno de proporções absurdamente menores que as de hoje. As maiores da Idade Média não chegavam a possuir 1000 livros. E, quando Nicolau V construiu em Roma uma biblioteca com 1.300 obras, todos pensavam que já se tinha atingido o ápice do acúmulo. Em um contexto desses, a literatura pagã não se teria multiplicado e o movimento renascentista certamente teria morrido. Do outro lado dos Alpes, no entanto, um homem chamado Johannes Gutenberg inventa a imprensa, fato que constitui uma revolução quase que sem precedentes na história da humanidade. Com meios de difusão muito mais rápidos e fáceis, as obras intelectuais renascentistas passaram a fervilhar em toda a Europa. Fosse inventada um século ou dois antes, a imprensa teria feito correr livros muito diferentes, preocupados não com a estética, mas com a verdade das coisas. A modernidade teria nascido da genialidade de um Hugo de São Vítor ou de um Santo Tomás de Aquino. Ao invés, o que se deu foi uma epidemia de paganismo e de vãs filosofias, gozando de amplo prestígio e propaganda. Disso nasceu a Idade Moderna. Mas aí já é outra história. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, gostou de estudar a história da Igreja conosco? Percebeu que aqui a gente estuda a história da igreja de verdade e não do jeito que você aprendeu lá com aquele seu professorzinho militante e os livros do MEC, né? Então coloque aqui nos comentários o que você achou dessa nossa série de vídeos, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, dê um like aqui para nós, certo? Que Deus te abençoe e salve Maria Imaculada!